Queridos irmãos, muito boa tarde na preciosa paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que quero compartilhar com os meus irmãos mais um pouco da palavra de Deus, amém? Deus tem nos dado um pouco mais de tempo nesse tempo de pandemia. Eu tenho aproveitado para meditar um pouco mais na palavra de Deus. Deus tem tocado em meu coração para compartilhar com todos vocês a sua palavra. Eu desejo meditar na gloriosa palavra do Senhor sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Que está no livro de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. E versículo 18 a seguir. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntar, achou-se ter concebida pelo Espírito Santo, ou do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, não queria inflamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas a receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amados irmãos, Deus, quando criou o homem no jardim do Éden, como vocês sabem a história, deu toda a inteligência a Adão, sabedoria. Acredito eu que ele era um homem com um QI muito avançado, talvez 100%, eu não afirmo. Ele colocou o nome em todos os animais. Ele vendo que cada animal tinha um par, então ele sentiu a necessidade de ter alguém também. Deus, vendo a necessidade dele, diz a Bíblia, que Deus anestesia ele e tira uma das suas costelas, e dessa costela ele faz a mulher. E Adão, quando viu a sua mulher, ficou feliz da vida, dizendo: esta é osso do meu osso e carne da minha carne. Estavam bem no jardim. E Deus deu diretrizes àquele casal. Não quero entrar muito, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas a mulher acabou vacilando, pegando fruto que não era para pegar, porque ela foi enganada por uma voz estranha. E essa voz estranha, hoje a gente sabe quem é. Era a voz de Satanás, o astuto. Então eles desobedeceram a Deus. No livro de Gênesis, capítulo 3, e o versículo 15 nos diz o seguinte, Gênesis 3 e 15, uma reunião. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá na cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus estava dizendo exatamente sobre a semente da mulher que viria a nascer. Mas como eu e você sabemos que mulher não tem semente, mas só que os pensamentos de Deus é muito mais elevado do que os nossos, os planos de Deus, a sua palavra, Deus sabe de todas as coisas, e ele disse, da semente da mulher. Isso daria certamente um nó na cabeça dos teólogos. Mas hoje sabemos que a semente da mulher é Jesus Cristo que viria a nascer. Louvado o nome do Senhor.
E nós vemos também no livro de Isaías, capítulo 7, Isaías, capítulo 7 e o verso 14, que nos diz o seguinte: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Maria, casada com José, mas como eles tinham o costume de se casar e cada um ir para sua casa durante 2 anos, para se prepararem, quando José então veio a tomar a sua esposa, ele viu algo de interessante, para não dizer outra coisa. Para ele foi vergonhoso, porque ele era temente a Deus, servo de Deus. Seria uma vergonha naquela época uma mulher que seria conhecida na sociedade como humilde, sincera. Só que o que estava nela foi de Deus. O anjo veio a ela e disse: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. E o anjo conversa com ela, explica para ela todo o desejo de Deus, o plano de Deus. E como o povo de Israel estava esperando isso acontecer, já estava na profecia, ela então aceitou o plano de Deus. A virtude do Altíssimo o envolveu. E ela foi fecundada. Foi plantada pelo Espírito Santo a semente no seu ventre. E essa semente já estava profetizada. Lá no livro de Salmo, capítulo 22, estava falando ali o que ia acontecer no sofrimento de Jesus Cristo. Mas vemos pela palavra de Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, a você também que é católico, a palavra de Deus é para todos nós. Quero esclarecer algumas coisas aqui sobre a fé transcendental, poderosa, sobrenatural, que foi plantada em nós, em nosso coração, pelo Espírito Santo. Essa fé vai nos esclarecendo um pouco mais as coisas de Deus. Maria estava no seu quarto. O anjo disse: salve, agraciada. Ela então aceita todo o plano de Deus. Ela começa então a esperar o fruto mais precioso, que iria nascer 9 meses depois. Maria foi uma das mulheres mais agraciadas, abençoadas em toda a história humana. Amamos a Maria, só não adoramos. Amar é uma coisa, adorar é outra. Somente a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, é digno da honra, da glória e da adoração do ser humano. Maria foi a mãe do nosso Senhor. Mas para você, irmão, para você, irmã, para você que é católico, talvez você ainda não descobriu esse mistério. Maria, além do Senhor Jesus Cristo, ela teve mais 6 filhos. Jesus Cristo teve, além dele, provavelmente 4 irmãos e 2 irmãs. É a Bíblia que diz.
uma explicação porque os católicos adoram a Maria, dizendo que ela é Virgem Maria, foi até o nascimento de Jesus Cristo. Depois ela teve mais filhos. Porque está escrito na palavra de Deus que ele seria homem de dor, experimentado nos trabalhos. E na profecia também está escrito no livro de João, capítulo 3 e o versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus Cristo diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. No quarto ou quinto século houve uma ruptura dentro do cristianismo e começaram então a adorar imagem de escultura. Mas está escrito lá nos 10 mandamentos, no Pentateuco, e uma das escritas é esta: não farás para ti imagem de escultura e não te encurvarás diante dela. Abominação é diante de Deus. No livro de Salmos 115 nos diz: não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua bondade e da sua benignidade. Porque dirão os povos: aonde está o seu Deus? O nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. E os ídolos deles, quem são? Tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, nariz tem, mas não cheira, nem som algum sai da sua garganta. Está falando sobre as imagens de escultura. O único que deve ser louvado e adorado é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Porque o homem pecou lá no jardim do Éden. Deus então promete um resgatador, um perdoador, um salvador para o ser humano. Milhares de anos se passam. O Senhor Jesus Cristo veio pelo Espírito Santo e foi introduzido no ventre de Maria. Maria guarda aquela criança. 9 meses depois, a criança nasceu em Belém da Judeia. Houve naquela noite coral de anjos cantando nos céus. Ao 8º dia, esta criança foi levada no templo para ser circuncidada. Um homem de idade que estava no templo disse, quando pegou a criança dos braços, disse: Deus, agora pode me despedir em paz, porque o teu servo já viu a salvação do teu povo. A salvação do povo judeu, a salvação dos seres humanos, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Não precisamos de um santo, ou de uma santa, ou de alguém para interceder por Deus a nosso favor, porque a Bíblia diz, é a Bíblia que diz, que entre Deus e o homem, o intercessor, o mediador, é Jesus Cristo, homem. Mas no meio do catolicismo romano, eu sei porque eu vim de lá, eles ensinam diferente. Eles ensinam a rezar desta maneira: Santa Maria, Mãe de Deus. Deus não tem mãe, porque Deus é espírito, ele não tem princípio. Jesus Cristo teve a mãe, porque Jesus veio como um filho para representar o Pai. Outra confusão. No mundo do catolicismo, eles admiram as ordens papais e diz eles que o primeiro papa foi Pedro. Se o primeiro papa foi o apóstolo São Pedro, a Bíblia diz que Jesus Cristo curou a sua sogra. Pedro foi casado,
A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem o pecado foi perdoado. E o homem, o qual entrou o pecado no mundo, foi por Adão. E o perdão veio a este mundo por Jesus Cristo. E a Bíblia é uma só, mas na Bíblia Católica é acrescentado 7 livros, que são os livros apócrifos. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Então não precisamos de Maria, não precisamos de Pedro, de Paulo, de André, não precisamos de Francisco, não precisamos de nenhum nome para se colocar entre Deus e nós, a não ser o nome e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Louvado o nome do Senhor. Olha o que Jesus Cristo é. Ele é o Salvador. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É 3 coisas que mais o ser humano precisa. É um caminho perfeito para trilhar. É a verdade perfeita para defender e viver. E a vida verdadeira. Porque nem tudo que reluz é ouro. Só Jesus Cristo pode nos dar a vida e vida eterna. Olha o que está escrito na palavra. Jesus Cristo disse também, eu sou a porta. A porta, ele não disse uma porta, ele disse eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e o achará pastagem. Jesus Cristo também disse, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta jamais terá fome. Jesus Cristo também disse, eu sou a água viva. Uma mulher veio tirar água. Os discípulos foram comprar alguma coisa e está um homem estranho sentado na beira do poço. E ele observa aquela mulher tirando água. E ele olha para aquela mulher e disse, mulher, me dá um pouco de água. E a mulher percebeu pelo sotaque que ele era judeu. E a mulher disse, como pode? Tu sendo judeus pedir água a mim que sou samaritana? Queridos, água não se nega para ninguém. Mas a mulher negou para Jesus. Jesus Cristo disse, mulher, se tu soubesse, quem te pede água, tu me pediria e eu te daria água viva. E a mulher então entra em contato com ele, conversa com ele, mas como pode? Tu é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Em outras palavras, tu tem outro poço por aí? Jesus Cristo disse à mulher, a água que eu lhe der saltará para a vida eterna. E ela se interessou. E ela se converteu, ela descobriu a fonte que estava ali perto dela. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Precisamos de um caminho perfeito, de uma verdade sólida e da vida. Porque fora de Jesus não há vida, é engano. Nos dogmas, nas religiões, nas imagens de escultura, nos ensinos religiosos, não há vida. Somente em Cristo tem vida, tem segurança. Louvado seja Deus.
Medita aí na Bíblia que você tem na sua casa. Isso que eu disse. Sobre Maria, sobre Pedro, que Maria teve mais filhos. Segundo o que alguns analistas dizem, que desde Pedro até agora, 285 papas já existiu em toda a história. Os papas são celibatários. Pedro não foi celibatário. Pedro tinha sogra. E dizem que Pedro foi o primeiro papa. Por isso é que até hoje, quando vai chover, alguém diz: "Ei, São Pedro vai mandar chuva". Não. Pedro não manda em nada mais. Pedro deixou aqui o seu legado, a sua história, o seu testemunho. Mas tudo está no domínio de Deus e do Senhor Jesus Cristo hoje. E nada foge do domínio dele. Uma folha de uma árvore não cai se ele não permitir. As ondas não podem ultrapassar se Deus não permitir. Tudo o que acontece na minha e na tua vida está na soberana vontade de Deus, ou na inteira vontade, ou na perfeita vontade. Aliás, ou na perfeita vontade, ou na permissiva. O ar que você respira é Deus que te dá. O alimento que você come é Deus que te proporciona. A água que sacia a nossa sede é Deus que nos proporciona. A roupa que você veste, de alguma forma, é Deus que abre as portas e você se veste. Devemos a Deus tudo que temos. E diz a Bíblia que ao homem está ordenado a morrer, vindo depois disso o juízo. Mas para aqueles que aceitaram a Jesus na sua vida, não tem juízo. Porque a Bíblia é clara quando diz, está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Temos motivo de sobra para agradecermos a Deus. É claro que, nesse sentido, somos falhos e falhos e falhos. Mas temos motivo para agradecermos a Deus de ter mandado o seu Filho para pagar um alto preço para resgatar a nossa vida. Que Deus te abençoe, querido. Você que está parado, volte para Jesus o quanto antes. Você católico, aceita Jesus, aceite a Jesus Cristo. Coloque pela fé o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor da tua vida. Coloque pela fé o Senhor Jesus Cristo como teu mediador entre Deus e você. Queridos, compartilhe esse vídeo. Ajuda-nos a evangelizar. Se inscreva neste canal, A Voz do Atalaia. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.